o principal fator de risco para retinopatia diabética é o tempo de doença. Então, existem estudos que antes eu lia quando eu estava fazendo medicina e eu ficava desesperada, que falava que todo diabético tipo 1, 100% dos diabéticos tipo 1 vão ter retinopatia diabética. E aí eu falei, pronto, vou ter retinopatia diabética, vou ficar cega. E hoje a gente vai vendo que assim, as coisas vão mudando, o controle vai melhorando. Mas por que a gente, antigamente, eles falavam que 100% dos diabetes tipo 1 vai ter? Você deu esse exemplo do bebezinho de 6 meses. Então, hoje, a gente vê crianças muito jovens diabéticas. Então, a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele aparece na fase adulta. O diabetes tipo 1 aparece na fase da infância. Existem as outras variações de diabetes, o LADA, que aparece depois, mas isso são outras características. Mas a gente tem criancinhas diabéticas. E essa criancinha, se Deus quiser, vai viver muito. Mas quanto mais tempo você viver, mais tempo você vai ter diabetes. E quanto mais tempo você tem diabetes, maior é o risco de você ter complicação. Então, cada dia que passa é um dia a mais que a gente pode ter complicação. Se Deus quiser, a gente chega em muitos anos lá e não vai ter complicação. Então, assim, a minha médica, que é a Solange Travassos, no Rio de Janeiro, vocês devem conhecer, eu tive vários médicos aqui em Vitória, mas eu uso a bomba de insulina, que está aqui, e ela foi uma das pioneiras de bomba de insulina aqui no país. E ela é diabética também, e endocrinologista especialista em bomba de insulina. Ela tem, se eu não me engano, 30 e poucos anos de diabetes, 30 e poucos anos e não tem retinopatia diabética. Eu também não tenho retinopatia diabética. Então, assim, você, se Deus quiser, não teremos. Mas, assim, quanto mais tempo você viver, mais risco você tem de desenvolver alguma complicação. E a gente sabe, então, que quanto mais tempo de vida a gente vai ter, mais tempo de diabetes e maior vai ser o risco de qualquer tipo de complicação. O diagnóstico, quando que você pode diagnosticar retinopatia diabética em um diabético? O diabetes tipo 1 é muito específico porque você tem um dia que virou diabético. Ah, ontem eu não era diabético, hoje eu sou diabético. Então, você tem aquele quadro de polis, né? Poliúria, polidipsia, você vai ter uma criança super magra, morrendo de sede, fazendo xixi, comendo que nem um louco. Então, você tem alguns sinais e sintomas que vão mostrar que o médico vai pensar, isso aí pode ser diabetes. Só que você chega e fala, abriu o quadro de diabetes. Eu não tive cetoacidose no meu diagnóstico, então eu estava magra, parecia que eu era, sei lá, muito magra, mas assim, eu sempre fui, não sempre, né? Porque agora a gente mudou um pouquinho, mas eu sempre fui muito magra quando eu era pequenininha. E todo mundo achou, beleza. E aí a minha tia, eu tenho uma tia médica, que é ginecologista, e normalmente ela pede exame para todo mundo da família. E eu fiz um exame aleatório e veio uma glicemia alterada. Aí eu passei por aquela cena que, assim, eu tenho 11 anos, assim, que eu tinha diabetes, e eu lembro do dia que eu fiz a curva glicêmica. Porque para mim aquilo traumatizou muito. Então eu lembro da cena de eu deitada tomando aquele negócio que é horrível, destrozol, e aí você vai tomando, minha glicemia foi parar em 300, mais uma diabética no mundo. Então eu não tive a cetoacidose diabética, mas assim, com certeza alguém do grupo, infelizmente teve algum filho, talvez, que descobriu e entrou em coma. Então a gente tem vários casos, assim, que descobrem do pior jeito, assim, não sei nem que jeito que é melhor, né? Mas tem esses casos. Então, assim, você tem diabetes? Antes você não tinha. Então, você tem, teoricamente, 5 anos após o diagnóstico para começar a evoluir com algum problema na retina. Já o diabético tipo 2, quando você se torna diabético tipo 2, você já tem cerca de 10 anos de doença. Só que não foi ainda diagnosticado. Então, vai acumulando, você vai ficando gordo, na maioria dos casos, a insulina não começa a agir direito, você começa a ter uma resistência insulínica, e aí depois, pronto, eu sou diabético. Mas você já tem que começar a procurar retinopatia diabética nesse paciente, que provavelmente ele vai ter. Então, a gente que faz oftalmologia, muitas vezes a gente dá diagnóstico de diabetes só pelo fundo de olho. A gente faz um exame, principalmente, eu trabalhei na Bahia, em cidades muito do interior, assim, bem carentes,
E várias vezes eu perguntava assim, você tem diabetes? Tenho. Qual foi sua última glicemia? 200. Quando é que você mediu? Tem 3 meses. Então, assim, qual foi a última vez? Tem 2 meses. E eu falei, como que uma pessoa que é diabética tem 2 meses que não vê a glicemia? Eu via minha glicemia 10, 12 vezes por dia. Então, uma pessoa, ela não tem condição de ter fitinha para isso, entendeu? Então, eu sempre orientava o paciente a medir de manhã e 2 horas depois, em um dia. No outro dia, no almoço e 2 horas depois, para ele fazer um rastreio, poder levar no médico para saber assim, qual é a hora que sua diabetes, sua glicemia está pior, para poder dosar a insulina. Então, tem muita gente que não tem informação. Então, é bem triste, assim, em algumas regiões do país. Então, você vê no fundo de olho aquele tanto de sangue, tanto de exudato, é clássico uma foto de livro de retinopatia diabética. Você fala, você tem diabetes? Não, não tenho. Não, você tem. Seu olho está mostrando que você tem diabetes. É a mesma coisa de uma hipertensão arterial. Tem alterações na retina que a gente já sabe que a pessoa é hipertensa. Então, o diabético tipo 1, ele não precisa ficar, meu Deus, agora ele vai ter retinopatia diabética. Mas saiba que 5 anos depois, já começa a ter alterações vasculares que podem acarretar retinopatia diabética. Então meu filho só pode ir no oftalmo depois de 5 anos do diagnóstico? Não. Ele tem que ir todo ano, de rotina, para a gente vender nosso peixe. Oftalmopediatria é a partir de 6 meses de idade. Então, não é depois de 5 anos do diagnóstico, é no primeiro ano de vida, a criança já começa a ir no oftalmo e a gente já começa a ver fundo de olho, exame de grau, e aí consegue descobrir várias doenças que o olho mostra pra gente. Então, o olho, essa bolinha pequenininha, na hora que a gente dilata a pupila, a gente consegue ver muita coisa. E como que a gente faz o diagnóstico, então? É através da biomicroscopia de fundo, que a gente faz na lâmpada de fenda, que é esse aparelho aqui, você coloca o rosto naquele aparelhinho, e com essa lente pequenininha a gente consegue ver o fundo de olho. Ou o mapeamento de retina, que a gente, oftalmo, usa esse capacete com uma lente um pouquinho maior, a gente consegue ver toda a periferia da retina para ver se tem alguma alteração. Um outro tipo de exame também, provavelmente vocês conhecem, se não conhecem, vão conhecer, porque mães de diabéticos, eles vão passar por esse exame em algum momento da vida, é a angiofluoresceinografia. Então, é uma foto do fundo de olho, é uma retinografia, que é uma foto do fundo de olho, só que ele vai receber contraste, iodo, na veia. Então, tem que ter um anestesista, uma técnica de enfermagem na sala junto com o retinólogo, vai aplicar iodo na veia, e aí você vai tirando fotos. E aí a gente tem fases dessas fotos, e aí a gente vai vendo o enchimento dos vasos. E aí, se tiver algum sangramento, ele vai começar a vazar na retina. Então, essa seta mostra esses pontinhos brancos, que são vazamentos de sangue. Então, aí a gente consegue ver que tem neovasos. Então, aonde tem sangramento é porque teve um vasinho que foi feito de forma horrível, com uma péssima qualidade, e ele extravasou o líquido e aparece isso. Então, os pacientes mais velhos que acompanham a retinopatia diabética, eles fazem esse exame com uma frequência maior para acompanhar a classificação e o estágio da doença e saber o tipo de tratamento. Um outro tipo também de exame a Débora descobriu hipertensão pulmonar. Um outro tipo de exame que a gente tem é a tomografia de coerência óptica, conhecida como OCT. Então, ele vai conseguir tirar cortes da histologia da retina. Então, essa camadinha que vocês estão vendo aqui, a nossa retina tem várias camadas. Então, ela tem que estar toda bonitinha. E esse buraquinho, essa ondulação, é a mácula, que é por onde a gente enxerga. Na foto de baixo, você vê que ela está puxada para cima. Então, isso aí são cistos. Então, tem líquido aí dentro. Então, essa pessoa tem um edema macular. Essa pessoa não está enxergando bem. Ou ela está enxergando vultos, ou ela está enxergando muito mal, entendeu? Ela vai falar, as pessoas falam que quando o olho sangra, dependendo da quantidade de sangramento, porque pode sangrar tanto, que dentro do olho a gente tem um gel chamado vítreo, e ele pode ficar todo em sangue. E aí, na hora que a gente vê no fundo de olho, a gente já vê o sangue mexendo lá. A pessoa vê as placas de sangue andando por aí, ou vê até manchas vermelhas. Isso é num caso muito mais grave.
Quando é um caso não tão grave, mas que não deixa de ser grave também, ele vai falar que a visão está embaçada, que não tá, tampa o olho e não consegue ver direito. Então você teve alteração nas camadas da retina, que sangrou e você perdeu líquido, gordura. Então isso na tomografia de coerência óptica a gente vê, então é muito importante esse exame também.